Eles o enviaram porque precisavam de um fantasma, não de um soldado, político ou herói. Alguém que sumisse atrás das linhas inimigas e sorrisse enquanto os lobos afiavam os dentes. Paul Manning não veio do privilégio, não veio de escolas renomadas ou de nomes de família gravados em tribunais. Ele veio das ruas, machucado, ferido e fluente na linguagem da sobrevivência. Muito antes de alguém lhe entregar um distintivo, na Inglaterra, ele aprendeu a reconhecer o perigo antes mesmo que ele se manifestasse no Canadá. Eles usaram isso contra ele. No começo era simples, comprar de traficantes de crack, entrar em casas de maconha, se misturar, sair. Mas as ruas têm uma maneira de manter o que elas engolem. E logo, Paulo não estava apenas visitando o submundo, ele estava vivendo dentro dele. Um cigarro, um aperto de mão, uma traição de cada vez. Até onde você pode ir antes de esquecer quem era? Quantas mentiras cabem até que a verdade não caiba mais? E quando as pessoas que te mandaram começam a olhar para o outro lado, quem é realmente o inimigo? Esta não é uma história sobre glória. É sobre sobrevivência. É sobre um homem que foi longe demais no inferno, contando apenas com seus instintos. E descobriu que às vezes a escuridão não deixa você sair de lá. Paul Manning veio de um lugar onde o chão ensinava a cair antes de aprender a correr. Angleton, nos arredores de Manchester, não era o tipo de cidade que oferecia futuros. Ela os enterrava cedo. Só uma cidade chamada Accrington, perto de Manchester, no norte da Inglaterra. As ruas estavam desgastadas por décadas de promessas quebradas. Cada viela trazia uma lição, cada briga deixava um aviso gravado nos ossos dos garotos que ficavam tempo demais. Paulo já estava nesses cruzamentos cedo, apanhando atrás das boates antes da maioria das crianças sair de casa. Isso foi bem difícil. É uma cidade pobre, muitas chances de agir errado. E eu escolhi não fazer isso, né? Ou escolhi algumas vezes, e depois escolhi entrar para o exército. Aos 16 anos, ele já tinha visto o preço da lealdade e o que a sobrevivência exigia. Ele se movia por uma cidade carregada de desespero, vendo amigos desaparecerem em tribunais e funerais, enquanto outros se agarravam a empregos sem futuro, como botes salva-vidas fazendo água. Eu já estava trabalhando nas portas quando tinha 16 anos, como segurança. E então decidi que só existiam dois caminhos. Se eu ficar naquela cidade, vou acabar na cadeia, como muitos amigos com quem trabalhei. Não havia atalhos esperando por ele. Apenas a certeza lenta de que ficar ali iria devorá-lo pedaço por pedaço. Ele escolheu. Caso contrário, o exército não apareceu como salvação, apareceu como movimento, uma forma de continuar em frente, antes que a cidade gravasse mais um nome em sua lápide. Então entrei para o exército aos 18 anos e entrei para a polícia militar. Uniformes substituíram jaquetas de couro, ordens substituíram o instinto. Mas, em algum lugar sob os treinamentos e a disciplina, a mesma corrente inquieta corria dentro dele, aquela que o ensinou a não recuar, quando o caos arrombava uma porta. Paulo se adaptou rapidamente, entrando em operações secretas com o mesmo cálculo silencioso que usava para evitar brigas de rua que não valiam a pena. Eu saí da polícia militar, fui para operações secretas, trabalhei na equipe de operações secretas da Divisão de Investigações Especiais e depois disso entrei para a Polícia Metropolitana. Trabalhei disfarçado algumas vezes, mas geralmente fardado. Logo fui promovido a sargento. Cada missão se integrava ao instinto, moldando uma versão capaz de ouvir melhor, esperar mais e agir com precisão. Mesmo com sua história e guerras, a Inglaterra parecia pequena diante da força que crescia nele. Quando surgiu a oportunidade de atravessar o oceano, ele a agarrou com a mesma certeza silenciosa que carregou por toda a vida. Observei alguns serviços de polícia. No Canadá, o padrão de vida era muito melhor comparado ao Reino Unido, muito mais barato na época, agora nem tanto, e simplesmente parecia uma decisão razoável. O Canadá oferecia novas ruas para conhecer, novos inimigos para entender e um novo campo de batalha onde os velhos instintos podiam prosperar. Paul não chegou procurando paz ou redenção.
Ele chegou com uma calma prontidão para o que estivesse sob a superfície. Daquele tipo que não pode ser ensinado em salas de aula ou conquistado com medalhas. E então nos vimos numa situação em que os serviços policiais que eu havia escolhido não eram realmente para mim, não combinavam comigo. Toronto era um serviço particularmente muito profissional, mas houve algo dito durante a entrevista que me fez pensar, sabe de uma coisa? Vamos ter problemas no futuro, não vale a pena. Minha esposa começou a trabalhar com a Sussex Confederated no sul da Inglaterra e decidimos ficar no Reino Unido. À distância, as sombras de outra guerra aguardavam e Paulo Manning já estava caminhando em direção a elas. Hamilton não recebeu Paulo Manning de braços abertos. Ela estalou os dedos e o avaliou do outro lado da rua. O distintivo não era novo, mas o peso dele parecia diferente no Canadá. A polícia de Hamilton me procurou dizendo: temos um projeto e você já trabalhou disfarçado? Policial, não nos importaríamos se viesse tentar fechar alguns estabelecimentos problemáticos. Foi assim que tudo começou. Hamilton o contratou não para a cerimônia, mas pelas brechas onde poderia passar despercebido. Eles não precisavam de um patrulheiro, precisavam de um fantasma que pudesse respirar o mesmo ar que os criminosos sem engasgar de medo. A missão começou simples o suficiente. 2 pontos problemáticos, nada mais. Uma boca de fumo apodrecendo por dentro e um lounge de maconha se agarrando ao último suspiro de legalidade. Sem sindicatos, sem armas, sem figurões esperando no escuro. Pelo menos foi isso que disseram para ele. Havia alguns lugares problemáticos, tinha uma boca de fumo chamada Sandbar, que era um verdadeiro buraco. Era nojento. E também tinha outro lugar chamado Up in Smoke, que era um estabelecimento onde as pessoas iam para fumar maconha, o que na época era mal visto e agora é completamente legal. E olhando para trás, nós só perdemos nosso tempo por sabe-se lá quantos anos tentando lidar com isso. Paulo caiu no submundo, como a chuva que escorre pelas rachaduras. Sem sirenes, sem reforço, apenas um novo sotaque, um celular descartável e a certeza fria de que uma palavra errada poderia deixá-lo de bruços. Em uma vala dentro do banco de areia, o ar estava tão carregado de fumaça e suor que até o tempo parecia passar mais devagar. Homens, sem mais nada para vender, ofereciam restos de mercadorias roubadas por migalhas de crack. As paredes amareladas e descascando pareciam observar cada negociação sem julgar. Ele não esperou por apresentações, fazia compras rápidas, apertos de mão inesperados e carregados de tensão. 40 pessoas, 300 infrações, tudo em poucas semanas. Pegamos ele em poucos dias, e então isso foi porque nós fomos tão bem. Começamos a pegar os grandes traficantes e os vendedores locais e tudo crack, todas as compras de crack, e nunca fomos recusados, e eram todas abordagens frias. Era eu pegando o seu telefone, ligando para alguém e dizendo: ouve, você pode me ajudar? Eles vinham, me encontravam e comprávamos deles. Então, provavelmente, nas primeiras semanas, pegamos cerca de 40 pessoas em 300 infrações. As ruas sussurravam sobre o inglês, que nunca fazia muitas perguntas, nunca era ganancioso e nunca vacilava. Cada ligação parecia um fósforo, riscado em um quarto encharcado de gasolina. Mas, em vez de explodir, Paulo se afundava ainda mais, não porque era sortudo, mas porque entendia algo. Eles não entendiam. Predadores procuravam hesitação e Paulo não deixava nenhuma para eles. Então, a parte da compra de teste, fiquei surpreso com a facilidade e tenho que ser honesto, provavelmente usei muito o sotaque a meu favor. Não pareço nada canadense. Por exemplo, não! Funcionou muito bem. Como não estavam perto do ônibus, tivemos que identificar quem estava comprando. Porque se você compra um ônibus, você tem que divulgar isso. Eu sou um policial disfarçado, e isso teria acabado com tudo. Os casos se acumulavam mais rápido do que a papelada conseguia acompanhar. Cada nome em suas anotações era mais um fio em uma teia que só ele via se formando. Então, quando chegamos a um ponto em que fazíamos tantas compras que estávamos ficando para trás com a papelada, formamos uma equipe só para cuidar da papelada. Mas o sucesso gera fome, e a fome grita mais alto do que o medo. Será que Paulo já sabia, naquela época, que cruzava um caminho sem volta?
Será que ele notava que as pequenas apreensões nunca foram sua verdadeira missão ou já estava tão envolvido como tantos antes que não via mais a diferença? As primeiras portas se abriram facilmente. Seriam as próximas que se recusariam a deixá-lo ir embora. O chamado por algo maior veio sem aviso, uma sugestão casual lançada do outro lado da mesa de reunião. Veja se você consegue se aproximar da máfia lá na James Street North. Sem planos de contingência, sem arquivos detalhados, apenas uma pilha de fotos desbotadas e sussurros sobre uma comunidade problemática, com raízes portuguesas e italianas que remontam a décadas. Foi sugerido que eu fosse e me infiltrasse nessa comunidade dela, a máfia, lá em uma área chamada James Street North, que é uma comunidade portuguesa italiana, uma grande comunidade portuguesa italiana. E eu fui, claro, por que não? Como você se prepara para homens criados no silêncio e afiados pela traição? Como você entra em um bar cheio de lealdade mais forte que sangue e não se afoga? Antes de você falar, e quando o distintivo guardado no seu bolso não pode te salvar, do que você se apega então? Já vi Doni Brasco e Os Bons Companheiros, mas nada prepara para a realidade disso. Quero dizer, você já esteve por aí, sabe, ver retratos de certas pessoas na televisão, e então, quando você realmente encara a realidade, é completamente diferente. Existem algumas semelhanças, mas tenho que ser honesto, foi principalmente as regras que eles seguem. Paulo não tinha o luxo de uma estratégia. Ele tinha alguns rostos memorizados, um cigarro queimando entre os dedos e a teimosa recusa em demonstrar medo quando o ar ao seu redor estava carregado dele. Bar após bar se transformaram em um desfile de rostos inexpressivos e acenos cautelosos, até que um lugar chamado Pascar quebrou o ritmo. Com isso, exigi fotos e alguns relatórios de inteligência. Simplesmente pelo fato de que comecei a ficar desconfiado agora, achando que talvez eles não tivessem capacidade para esse tipo de operação. Então, o que eu fiz foi exigir alguns relatórios de inteligência, fotografias, nomes e coisas do tipo. E então, eu passei talvez 12 horas analisando essas fotos. Foto após foto, sem olhar rostos, cabelos ou linhas do cabelo, apenas os olhos. E então eu saí e fui de bar em bar em bar e acabei em um lugar chamado Pascars. Um boteco italiano, onde o café era amargo e os olhos atrás do balcão eram mais afiados que as facas da cozinha. Não era o café que importava, era o homem que o servia. Paulo percebeu o brilho no olhar dele, reconhecimento escondido por trás de perguntas casuais. Ele se chamava Lou. E eu entro e peço um café e imediatamente o cara que vem servir o café, eu reconheço ele na hora. Só pelos olhos ele se destacou. Nós conversamos, eu toquei. Um pouco. Depois, Paulo saberia seu nome verdadeiro. James Louis Maloney, um candidato dos Anjos do Inferno, com o hábito de misturar cocaína, álcool e violência em um coquetel que poucos conseguiam suportar. Seu nome era James Lewis Malone, candidato dos Anjos do Inferno na época. Ele foi promovido 3 meses depois, recebeu o colete completo e virou um pesadelo. A confiança não cresceu, quebrou sob pressão. Um apartamento acima do bar virou o posto avançado de Paulo, um lugar para ouvir, beber e extrair informações das brechas entre negócios e dívidas. Quanto mais fundo ele afundava, mais os mundos se confundiam. Gangsters e motoqueiros dividiam mesas e segredos, conselheiros apertavam as mãos de ladrões. A linha entre a lei e a ilegalidade se borrava, até que até mesmo Paulo se perguntou por um momento de que lado ele estava. Quando você está perto desse cara, Lou, você disse que outro policial contou pra ele que você era um infiltrado. Bem lá embaixo, bem no fundo, junto com a bomba dentro da operação. O distintivo guardado na memória dele parecia mais leve a cada dia. Não sumiu. Só ficou enterrado sob camadas de fumaça de cigarro, acordos sussurrados e noites em que a sobrevivência dependia de quão bem ele conseguia mentir com os olhos. Em algum lugar no fundo daquele horizonte torto, o verdadeiro jogo só começava. Porque no submundo de Hamilton nunca era sobre se você iria escorregar, mas sim sobre quem estaria esperando para te pegar quando isso acontecesse.
e se usariam uma mão ou uma faca. Não existem manuais sobre como sobreviver no meio de 2 impérios. Não há cursos de treinamento para noites em que motoqueiros e mafiosos bebem sob o mesmo teto, fechando acordos em mesas rachadas, enquanto facas ficam prontas sob os casacos. Paulo aprendeu vivendo isso. Pascar virou uma segunda pele, um lugar onde a lealdade era testada com doses de uísque e olhares de lado acima do balcão. Em um apartamento apertado que cheirava a mofo e cinza de cigarro. Ele mapeou cada aperto de mão, cada acordo sussurrado, cada olhar que demorava demais. A confiança não vinha pela conversa, vinha pelo caos. Socos eram trocados por insultos já esquecidos. No dia seguinte, acordos se distorciam e quebravam sob o peso da ganância, e Paulo, dançando na corda bamba, nunca vacilava. Ele lutava quando eles lutavam, ele bebia quando eles bebiam. Ele ria alto demais e xingava com frequência, se entrelaçando tão profundamente no mundo deles. Essa desconfiança virou um ruído de fundo que nunca sumiu. Só ficou abafada pelo ritmo de sobreviver a mais uma noite. Usamos técnicas para fingir que bebemos quando estamos disfarçados, sem de fato beber. Ele não me deu essa chance e fiquei bêbado. Eu estava bem bêbado, então no final da noite eu estava em cima da mesa dançando sem camisa com os Hells Angels e simplesmente se encaixou. Tudo se encaixou naquela noite, todo mundo sabia quem eu era. Eu disse para todo mundo que meu nome era inglês, ele mudou para o inglês, mas simplesmente combinou completamente. Então nos vimos em uma situação em que estávamos no meio de tudo. Eu morava lá, eu fazia negócios lá, estava envolvido com drogas e cigarros, mercadorias roubadas, qualquer coisa que não pudesse conseguir, não fingir que tinha roubado. Ou conseguíamos de outro jeito e nos vimos numa situação em que estávamos envolvidos com todo mundo mesmo. Isso abriu portas, pois todos querem negociar quando você está ganhando dinheiro. Mas nenhuma camuflagem impediria o que viria no trabalho disfarçado. Dinheiro é rei, mas cigarros, ao que parece, eram moeda. Ninguém questionava. Quanto mais próximo Paulo trabalhava com a CBSA, mais criativa a operação se tornava. Eles começaram a direcionar os cigarros apreendidos para o lado dele. Caixas confiscadas na fronteira, antes só armazenadas, de repente viraram combustível puro para a missão. Na economia subterrânea de Hamilton, cigarros podiam te conseguir qualquer coisa. Fizemos contato na CSA na fronteira perto de Border e Hart, a 20 minutos das cataratas do Niágara, e eles começaram a nos encontrar com cigarros que tinham sido apreendidos e cigarros são uma mercadoria muito, muito negociável. Paulo comprou crack com eles, comprou geradores roubados, pagou contas de bar e dívidas. Ele os trocou por confiança, por silêncio e por segredos que nunca seriam revelados. Oficialmente, ele não precisava de fundo de projetos. Os cigarros cobriam tudo, e como não era dinheiro de verdade vindo dos registros do departamento, a operação funcionava limpa, pelo menos por dentro. Eu nos coloquei em uma posição onde não estávamos gastando dinheiro algum nesse projeto, então eles não precisaram criar um fundo de projetos. Ir lá e dizer, olha, precisamos de tanto dinheiro, eu paguei tudo com cigarros. Também teve vezes em que eu não tinha dinheiro nenhum e estava implorando por dinheiro e tentando pegar emprestado. E depois teve vezes em que as pessoas me deviam uma grana enorme. Sem orçamento policial para justificar, sem alerta do contador. Mas a verdade é que quanto mais fundo Paulo ia, mais real aquilo se tornava. Ele tinha dezenas de milhares de dólares a receber de traficantes que nem faziam ideia de que estavam entregando provas diretamente para a polícia. No final, a dívida circulando nas ruas somava cerca de 60 mil dólares, tudo ligado a um homem com sotaque inglês e um maço de cigarros. Quando a operação terminou, deviam para a gente cerca de 60 mil dólares por toda a cidade, devido às muitas transações que fazíamos. As compras não eram teatrais, eles não abordavam as pessoas na rua. Paulo fazia ligações frias, abordava discretamente e sussurrava: "Você pode me ajudar?" Seguido por saídas discretas. Sem prisões no local, apenas documentação, vigilância, construção de padrões. Fizemos compras de teste e não os prendemos, então não! As ligações frias, certo.
Sim, as ligações frias eram feitas por ônibus para testar compras. Geralmente abordo você na rua e pergunto: pode me ajudar? Ou você me manda tomar no cu, ou você me dá uma pedra de 40 e eu pego meu crack e vou embora. Eles pegavam as pessoas depois que as conexões eram rastreadas e ninguém suspeitava do cara que sorria, pagava e sumia. Com isso, o que a gente fazia era seguir as pessoas depois porque não queríamos queimar o fato de que era uma operação disfarçada, já que não estavam recusando a gente. Então, por que espalhar por aí que tem um policial disfarçado prendendo todo mundo com sotaque inglês? Então, a gente divulgava que seguia essas pessoas, criava um arquivo de caso e depois prendia elas em uma data posterior. E funcionou muito bem, funcionou muito bem. Quanto mais Paulo se misturava, mais difícil era distinguir onde o trabalho acabava e a atuação começava. Ele não era apenas tolerado, ele era aceito. Ele bebia com motoqueiros em bares clandestinos, servia conhaque para mafiosos de 70 anos que nunca questionavam por que ele estava ali. Eu fui ao clube algumas vezes, fui também aos acampamentos ilegais deles algumas vezes. Boas instalações. Eles gastaram bastante nesses lugares. Os recursos humanos, ou melhor, a máfia, estava sob meu comando o tempo todo. Então, comecei a ser apresentado aos caras mais velhos e me vi numa situação em que havia caras de 70 anos. Eram mafiosos da família Pepeleu, estavam nas ruas e nunca foram presos em 53 anos de trabalho. Às vezes ele entrava na casa deles, ligava a televisão e sentava em silêncio com homens que nunca foram presos. Uma vez em 50 anos, isso era infiltração ou doutrinação? Alguém conseguiria viver tão profundamente lá dentro e não começar a ceder sob o peso disso? E quando chegasse o momento final, alguém estaria lá para tirá-lo de lá? As ruas lhe deviam dinheiro, mas o que faltava era ainda mais difícil de cobrar. Ele ainda não sabia do caminho de volta, mas o C. Ponte de Martins seria o lugar onde a linha entre atuação e sobrevivência finalmente se romperia. C. De Martins era um lugar onde sorrisos eram raros e nomes quase nunca repetidos. Paulo já tinha estado lá antes, só mais uma noite em um bar da máfia, tentando não chamar atenção, enquanto absorvia silenciosamente cada palavra, cada aceno, cada troca que pudesse levar a uma brecha na história de alguém. Mas naquela noite o clima mudou. 2 homens entraram, os irmãos Reardon, brutais, de olhar morto e imprevisíveis. Paulo já tinha subornado um deles uma dúzia de vezes, pelo menos. Quando Paulo os via, algo em seu peito se apertava. Não era exatamente medo, era mais como um instinto alcançando a realidade. Ele não os esperava ali e eles também não o esperavam. Ele não podia se dar ao luxo de ser reconhecido, não como alguém que compra crack, não na frente das pessoas erradas. Os anjos do inferno vendiam drogas, mas não respeitavam os usuários. De repente, ele surge no C. de Martini. Ele me observa do outro lado do bar com o irmão e penso que não sei o que ocorre. Mas eu não quero que esses caras fiquem dizendo para as pessoas lá dentro que eu compro o crack deles, porque a última coisa que eu quero é que a máfia pense que eu uso crack. O mesmo com os anjos do inferno, né? Eles não gostam disso, não é algo com que eles se associam. Eles vendem, mas evitam usar, porque você fica mais fácil de servir. Então Paulo saiu para fumar um cigarro, sem saber se deveria ir embora de vez ou esperar a tensão passar. O ar estava frio, mas a nuca dele queimava. Cada osso dizia para ele ir embora, mas suas pernas não se moviam. Foi quando a porta atrás dele rangeu ao abrir. Ele se virou e viu os 2 irmãos Riordan entrando no beco. Sem palavras, apenas olhos vazios, indecifráveis, fixos em cada respiração. Um deles enfiou a mão no casaco, o outro se moveu de lado, bloqueando sua fuga para a rua. Será que ele conseguiria correr? O reforço chegaria se ele gritasse? E então eles saem pela outra porta e vão para a área do pátio e um deles diz: "Ei, Cobb!" E eu respondi: "O quê?" E então, bum, alguém me acertou por trás. Aguento um soco, mas o Rocket My World foi quem me pegou por trás. Eu me virei esperando ver o Tyson, o Holyfield ou algum outro monstro ali, e era só um garotinho magrelo. Ele me pegou bem na hora certa. O que salvou ele não foi o músculo, foi o treinamento.
e eu consegui chegar aos apartamentos. Uma vez no apartamento, liguei para o responsável e disse: escuta, você ouviu que ele não, sua escuta caiu? Certo, né? Ótimo. Sempre estava fora do ar. Liguei para o responsável e falei calmamente. Ele disse: certo, fique aí, vamos resolver. Vamos enviar uma viatura, ela pode ficar aí fora. Vamos colocar. Vamos lá, Paulo, a cabeça está lenta. Vamos colocar. E uma chamada de perturbação, diga a eles que há uma perturbação e que não sabem o que está acontecendo. E então você sai, entra em um carro descaracterizado e depois vamos conversar. Certo, tudo bem. Então eu saio e já estou todo cortado e machucado agora. Ele retorna a ligação, avisa que a viatura está lá fora, sai, entra no carro e vai embora, tudo muito fantástico. Depois, nenhum relatório mencionaria os irmãos Herdon. Nenhum memorando interno perguntaria por quê. 4 matadores entraram em um bar onde um policial disfarçado estava sozinho. E Paulo, machucado, sem fôlego e cheio de perguntas, ficou com a única verdade que nenhum distintivo poderia apagar. Ele estava sozinho nessa. Então eu saio pela porta, nenhum carro de polícia. Desço a rua, viro à esquerda no beco do carro e lá estão eles me esperando de novo. Os mesmos caras. Atiramos novamente por cerca de 11 minutos. Chegou um momento em que pensei, eles vão me matar mesmo, não vão desistir. Agora estão com facas. Acho que quebrei uma garrafa. Peguei da mesa, quebrei e disse, certo, vem, vamos. E eu deixei de ser defensivo e de ser um policial disfarçado para ser alguém que precisava sobreviver e dar o fora dali. E acho que quando minha atitude mudou e a calma e o fato de eu pensar, entra, eu vou te esfaquear. Quando cheguei nesse ponto, foi quando eles fugiram, mas eu estava lá lutando com eles. E um membro da equipe de apoio passa dirigindo, olha diretamente para mim e simplesmente continua dirigindo. Ele não mencionou a tentativa de imediato. Phil não recebeu relatório nem ligação do comando para saber se estava bem. C.D. Martinez ia e vinha em silêncio, como um pesadelo ruim que ninguém queria acreditar que era real. Os irmãos Riardon desapareceram nas fendas da cidade e a operação continuou como se nada tivesse acontecido, mas algo havia mudado. Paulo tinha sobrevivido a traficantes, gangsters, mafiosos veteranos, anjos do inferno e meses andando na corda bamba sem rede. O que ele não tinha se preparado era para a silenciosa constatação de que, quando tudo desabou, ninguém da polícia apareceu. Nem durante o ataque, nem depois. Então eu voltei para o debriefing e acho que eu já estava tendo dificuldades naquela época. Eu não confiava na polícia de Hamilton. Achei que tínhamos sido entregues pela equipe de cobertura após o ocorrido. Olhando para trás, aquele policial já foi mencionado algumas vezes. Aquele policial pode estar bêbado, já que todos bebiam no serviço. Provavelmente por isso ele não saiu do carro. Se você sai bêbado, atira em alguém, há investigação e vai preso por assassinato. Ele começou a ver as coisas de forma diferente. Ele se lembrou dos cigarros, de como construiu toda uma operação com contrabando fora de época, de como financiou uma guerra nas sombras. Foi informado que a unidade talvez precisasse pagar imposto sobre o dinheiro que ele ganhou. Ele se lembrou de implorar por fundos operacionais, de ouvir que não havia o suficiente e então transformar dívidas de rua em influência. Mais de 60 mil já era devido quando tudo terminou, mas os registros não mostravam isso, só mostravam um nome que o sistema queria deixar para trás. Então os Hells Angels mandaram esses caras para quando eu falei com Lou Malone, talvez em 2013, outubro de 2013, bem depois que essa operação secreta tinha terminado. Ele me contou que fui traído por um inspetor de polícia. Ele confirmou que esses caras foram enviados para me assustar, mas eles não assustam, matam pessoas. Quer dizer, a máfia usa os Hells Angels usam os bandidos, e os bandidos são descartáveis para todo mundo. Eles são os jovens que vêm de famílias pobres e não tem outra opção a não ser se envolver com drogas, então é isso. Era isso que valia a vida dele? Algumas boas citações e uma caixa de arquivos. Será que alguém realmente entendia o que significava se tornar outra pessoa, dia após dia, até que até o seu próprio reflexo deixasse de parecer familiar? E quando o sistema de justiça comemorava suas vitórias, quem pagava a dívida emocional? A operação foi encerrada com mais de 3.000 acusações e mais de 200 pessoas implicadas. Deveria ter sido um triunfo.
Toda a operação foi uma jogada muito boa. Foi realmente uma jogada muito, muito boa. Mas não foi por causa da assistência da polícia de Hamilton. Nós só tivemos sorte com a festa no começo. Tivemos sorte em algumas situações em que eu provavelmente poderia ter morrido, mas eu não morri. E tivemos sorte com a aceitação deles por mim. Em vez disso, parecia como sair de um campo de batalha, apenas para encontrar a bandeira meio hasteada, e os médicos já tinham ido embora. Paulo não desapareceu, não se recolheu ao silêncio, ele reconstruiu. Hoje em dia, ele trabalha com as forças de segurança em vários países, treinando, palestrando e revelando o que realmente significa trabalhar infiltrado. Ele ensina as agências a planejarem melhor, a apoiarem seus agentes e, mais importante ainda, a trazê-los de volta do limite, sem fingir que isso não teve um preço. Ele não é amargo, ele é preciso quando fala. Ele fala por aqueles que não podem, pelos que ainda estão enterrados em nomes de cobertura, ainda esperando que alguém pergunte se eles estão bem. Ele transformou suas cicatrizes em currículo, sua história em armadura. Não há cerimônia para o trabalho disfarçado, não há encerramento, nem desfiles. Apenas as memórias, as cicatrizes de queimadura que não aparecem e as perguntas que nunca param de ser feitas. Ele não conseguiu justiça, mas saiu vivo. E para um policial infiltrado que foi tão fundo assim, isso já é raro o suficiente para valer alguma coisa.